Você já se perguntou por que algumas pessoas atravessam epidemias inteiras sem sequer espirrarem, enquanto outras vivem de médico em médico, acumulando diagnósticos e remédios que só pioram sua situação? Existe um segredo tão antigo quanto a própria criação, tão poderoso que pode literalmente garantir que você nunca mais precise temer doenças, mas que foi deliberadamente escondido da humanidade por forças que lucram trilhões com o sofrimento humano. Em 1863, uma jovem mulher de apenas 35 anos recebeu uma das visões mais extraordinárias da história cristã moderna. Ellen White não era médica, não tinha formação científica, mas naquela noite profética, o próprio Deus lhe revelou leis de saúde que estavam escondidas desde a fundação do mundo. O que ela viu naquela visão contradiz completamente tudo que a medicina moderna nos ensina sobre doença, cura e prevenção. Prepare-se para descobrir um segredo que pode revolucionar não apenas sua saúde física, mas sua conexão espiritual com o Criador de uma forma que você nunca experimentou antes. Mas responda-me com absoluta honestidade. Quando foi a última vez que você passou um ano inteiro, ou até mesmo 6 meses, sem precisar tomar nenhum medicamento, sem visitar médicos, sem se preocupar com sintomas estranhos aparecendo em seu corpo? Se você é como a maioria das pessoas hoje, provavelmente não consegue nem se lembrar de um período assim em sua vida adulta. Isso não é normal, meu amigo. Isso não é o plano original que Deus estabeleceu para a humanidade. Na verdade, é exatamente o oposto do que Ele desejou, quando criou nossos corpos como templos perfeitos para sua habitação. Ellen White recebeu uma revelação chocante. Existe uma lei da saúde tão real e imutável quanto a lei da gravidade. Quando você obedece a essa lei, a doença simplesmente não consegue se estabelecer em seu corpo. Quando você a viola, mesmo sem saber, abre portas para que enfermidades devastem sua vida. Não é questão de sorte genética ou idade. É questão de conhecimento e obediência a princípios eternos, estabelecidos pelo próprio Criador. Mas aqui está o que vai chocar você profundamente. Essa lei não foi revelada para Ellen White em 1863 por acaso. Deus sabia que viria um tempo na história humana onde as pessoas estariam mais doentes do que nunca, mais dependentes de sistemas médicos corruptos do que nunca, mais afastadas dos princípios naturais de saúde do que qualquer geração anterior. Ele sabia que nossa geração precisaria desesperadamente redescobrir esses segredos perdidos. A visão que Ellen White recebeu não foi apenas sobre saúde física. Foi sobre a conexão sagrada entre nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Ela viu claramente que quando violamos as leis físicas da saúde, criamos barreiras espirituais que impedem nossa comunhão com Deus. Quando nosso templo corporal está poluído por alimentos que Deus não criou, substâncias que Ele não aprovou, hábitos que Ele não planejou, nossa capacidade de ouvir sua voz e discernir sua vontade fica dramaticamente comprometida. Pense comigo por um momento. Se você fosse receber a visita do presidente da República em sua casa, o que faria? Limparia cada cômodo, organizaria tudo com perfeição. Se certificaria de que cada detalhe estivesse impecável. Agora imagine que o próprio Criador do Universo deseja habitar em seu corpo através do seu Espírito Santo. Como você deveria preparar esse templo para recebê-lo? Ellen White viu em visão profética que nos últimos dias da história terrestre haveria uma grande separação entre aqueles que conhecem e obedecem às leis da saúde de Deus e aqueles que permanecem escravos dos sistemas humanos de doença e medicação. Ela viu que o povo de Deus dos últimos dias seria conhecido não apenas por sua fidelidade doutrinária, mas por sua saúde radiante, que testemunharia do poder criativo e restaurador do Altíssimo.
A revelação mostrou que existe um plano divino específico, com 8 elementos fundamentais, que, quando seguidos com fé e obediência, criam uma barreira sobrenatural contra todas as formas de enfermidade. Esses não são conselhos opcionais ou sugestões para uma vida melhor. São mandamentos de saúde tão obrigatórios quanto os 10 mandamentos morais, estabelecidos pelo mesmo Deus que disse: não matarás e não furtarás. Mas a indústria médica moderna, que movimenta mais de 4 trilhões de dólares anualmente, não tem interesse algum em que você descubra esses segredos. Eles lucram com sua doença, não com sua saúde. Eles prosperam quando você precisa de tratamentos contínuos, não quando você vive livre de enfermidades. Por isso, esses princípios eternos foram sistematicamente escondidos, ridicularizados e esquecidos pela sociedade moderna. Ellen White alertou profeticamente que viria um tempo onde as pessoas estariam sempre aprendendo, mas nunca chegando ao conhecimento da verdade sobre saúde. Ela viu nossa época, onde temos mais informações médicas disponíveis do que qualquer geração anterior, mas também mais doenças crônicas, mais dependência química, mais confusão sobre o que realmente constitui vida saudável. A verdade que ela recebeu em revelação divina é simultaneamente simples e revolucionária. Seu corpo foi criado por Deus com capacidade sobrenatural de se autocurar, se regenerar e se fortalecer, mas apenas quando recebe as condições exatas que o Criador planejou. Quando você fornece essas condições através da obediência às leis divinas, milagres de saúde se tornam experiências normais e naturais. Posso continuar e revelar o próximo princípio espiritual que pode transformar sua vida para sempre? Porque o que vou compartilhar agora vai contra tudo que o sistema médico moderno nos ensinou sobre prevenção e cura. Ellen White recebeu uma das revelações mais revolucionárias sobre a natureza verdadeira da doença e da saúde. Deus mostrou a ela que a enfermidade não é um invasor externo que ataca corpos inocentes, mas sim o resultado inevitável da desobediência às leis naturais que ele estabeleceu na criação. Esta revelação destrói completamente a mentalidade de vítima que nossa sociedade cultiva em relação à saúde. A visão profética revelou que quando Deus criou Adão e Eva, ele não apenas soprou neles o fôlego da vida, mas também estabeleceu leis biológicas específicas que garantiriam saúde perfeita e longevidade extraordinária enquanto fossem obedecidas. Essas leis não eram sugestões ou conselhos opcionais. Eram mandamentos de saúde tão absolutos quanto as leis morais gravadas em pedra no Sinai. Ellen White viu claramente que a primeira lei da saúde é o reconhecimento de que nosso corpo não nos pertence. Somos mordomos temporários de um templo sagrado que o próprio Deus projetou e construiu. Cada célula, cada órgão, cada sistema foi criado com precisão matemática e sabedoria infinita. Quando tratamos esse templo com reverência e obediência, ele funciona como um milagre contínuo de restauração e vitalidade. Mas nossa sociedade moderna vive na completa rebelião contra essa primeira lei fundamental. Tratamos nossos corpos como propriedade pessoal que podemos abusar, negligenciar e poluir conforme nossa vontade. Enchemos esse templo sagrado com substâncias químicas que Deus nunca criou, alimentos processados que ele nunca aprovou, medicamentos que prometem curar sintomas, mas destroem sistemas inteiros. A revelação mostrou a Ellen White que existe uma ordem divina específica para a vida humana. E quando invertemos ou ignoramos essa ordem, criamos caos que se manifesta como doença, depressão, ansiedade e morte prematura. Deus estabeleceu que deveríamos nos levantar com o sol e descansar quando ele se põe.
mas vivemos em ritmos completamente artificiais que confundem nossos sistemas hormonais. Ele planejou que respirássemos ar puro constantemente, mas passamos a vida inteira em ambientes fechados, respirando ar reciclado e poluído. Ellen White recebeu revelação específica sobre 8 canais, através dos quais Deus derrama sua força curativa em nossos corpos. O primeiro é ar puro, não apenas como necessidade física, mas como símbolo do Espírito Santo que deseja encher nossos pulmões e purificar nosso sangue a cada respiração. Quando você respira ar puro, com consciência e gratidão, não está apenas oxigenando suas células, está participando de um ritual sagrado de comunhão com o Criador. O segundo canal é luz solar, que Ellen White viu como representação física de Cristo, a luz do mundo. Quando você permite que os raios solares toquem sua pele, com reconhecimento de que essa energia vem diretamente do trono de Deus, algo sobrenatural acontece. Não apenas vitamina D é produzida, mas sua alma é nutrida por uma conexão tangível com a glória divina manifestada na criação. O terceiro canal revelado foi abstinência ou temperança, não apenas evitar substâncias nocivas, mas praticar moderação em todas as coisas boas. Ellen White viu que a intemperança é a raiz de praticamente todas as doenças humanas. Não apenas intemperança com álcool ou drogas, mas intemperança no comer, no trabalhar, no entretenimento, até mesmo em atividades boas quando feitas em excesso. Nossa sociedade moderna vive em intemperança constante e chama isso de vida normal. Comemos não quando temos fome, mas quando estamos ansiosos, entediados, celebrando ou sofrendo. Trabalhamos não para suprir necessidades, mas para alimentar ambições insaciáveis que nunca nos satisfazem. Buscamos entretenimento não para descanso saudável, mas como fuga da realidade que Deus nos deu para enfrentar com coragem. O quarto canal que Deus revelou a Ellen White foi descanso. Não apenas sono adequado, mas ritmos naturais de trabalho e repouso que refletem o próprio padrão divino da criação. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º, estabelecendo um princípio eterno que nossa sociedade viola sistematicamente, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando você respeita os ritmos de descanso que Deus estabeleceu, não está apenas restaurando seu corpo, está declarando fé de que Ele está no controle do tempo e das responsabilidades. O quinto canal revelado foi exercício, mas não exercício como nossa cultura fitness moderna entende. Ellen White viu que Deus planejou trabalho físico útil e produtivo como parte essencial da vida saudável. Não apenas queimar calorias em academias artificiais, mas usar nosso corpo para criar, construir, cultivar e servir de formas que desenvolvem caráter além de músculos. Cada um desses canais, quando aberto através da obediência alegre, se torna uma porta através da qual poder divino flui para restaurar, fortalecer e proteger nosso templo corporal. Mas quando fechamos esses canais através da desobediência, mesmo ignorante, bloqueamos o fluxo da vida divina e criamos condições onde a doença pode se estabelecer. A revelação mais chocante que Ellen White recebeu foi sobre a conexão direta entre obediência às leis de saúde e capacidade espiritual. Ela viu que quando alguém começa a viver de acordo com esses princípios divinos, não apenas sua saúde física melhora dramaticamente, mas sua vida de oração se aprofunda, sua compreensão das Escrituras se clarifica e sua capacidade de discernir a vontade de Deus se multiplica exponencialmente. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e me diga nos comentários qual desses princípios espirituais você mais precisa aplicar hoje. Porque o que vou revelar agora
sobre os 3 canais restantes, vai mostrar como esses princípios simples podem abrir dimensões de bênção divina que você nem imaginava existir. Agora chegamos ao coração da revelação mais extraordinária que Ellen White recebeu sobre a autêntica lei da saúde de Deus. Os 3 canais finais que Deus lhe mostrou em visão são os mais poderosos e os mais atacados pela sociedade moderna, porque eles não apenas curam o corpo, mas transformam completamente a natureza espiritual da pessoa que os obedece. O 6º canal revelado foi nutrição adequada, mas não simplesmente uma dieta balanceada como os nutricionistas modernos ensinam. Ellen White viu em visão profética o Jardim do Éden, onde Deus apresentou a Adão e Eva o cardápio original da humanidade. Ela observou que nenhum animal foi morto para alimentar nossos primeiros pais. Nenhuma substância artificial foi criada em laboratórios. Nenhum alimento foi processado através de máquinas industriais. A revelação mostrou que Deus plantou um jardim com frutas, vegetais, nozes e grãos que continham todas as propriedades nutritivas e curativas de que o corpo humano necessitaria para viver centenas de anos em saúde perfeita. Cada alimento criado por Deus carrega não apenas nutrientes físicos, mas força vital espiritual que conecta o comedor com o próprio Criador através de cada mordida consumida com gratidão. Ellen White viu profeticamente que viria um tempo onde a humanidade se afastaria tanto do plano alimentar original que as pessoas comeriam principalmente alimentos que Deus nunca criou, preparados por processos que Ele nunca aprovou, temperados com substâncias que Ele nunca planejou entrar no templo humano. Ela viu nossa época, onde a maioria das calorias consumidas vem de fábricas, não de jardins, de laboratórios químicos, não da terra que Deus abençoou para produzir sustento. Mas a revelação mais chocante sobre nutrição foi a conexão direta entre o que comemos e nossa capacidade de comunhão espiritual com Deus. Ellen White viu que quando enchemos nosso estômago com alimentos que sobrecarregam o sistema digestivo, roubamos energia que deveria estar disponível para oração, estudo das Escrituras e serviço aos outros. Quando consumimos substâncias que estimulam artificialmente ou deprimem nosso sistema nervoso, interferimos diretamente em nossa capacidade de ouvir a voz suave do Espírito Santo. O 7º canal que Deus revelou foi água pura, mas não apenas H2O como composto químico. Ellen White viu que água é símbolo físico da purificação espiritual que Jesus oferece à alma sedenta. Quando você bebe água pura com reconhecimento de que ela vem das mãos do Criador, quando usa água limpa para banhar seu corpo enquanto ora pela purificação de sua alma, você está participando de um sacramento diário de renovação e santificação. A visão mostrou que água pura tem propriedades curativas que vão muito além da hidratação. Ellen White viu pessoas sendo curadas de doenças graves simplesmente através do uso inteligente de água interna e externamente, combinado com fé genuína no poder restaurador de Deus. Ela observou que a água é um dos remédios mais poderosos que Deus colocou ao alcance de toda pessoa, rico ou pobre, mas que nossa sociedade moderna o negligencia em favor de bebidas artificiais carregadas de químicos. Mas agora chegamos ao 8º e mais poderoso canal de todos, aquele que transforma todos os outros 7 de simples práticas naturais em instrumentos sobrenaturais de bênção divina, confiança total no poder curativo de Deus. Ellen White recebeu revelação de que este 8º princípio é a chave mestra que ativa o potencial sobrenatural de todos os outros. A visão mostrou que quando você pratica os 7 primeiros princípios com fé genuína de que está cooperando com o próprio Deus na manutenção do templo que Ele lhe confiou, algo milagroso acontece.
Deus honra sua obediência, multiplicando sobrenaturalmente os benefícios naturais de cada princípio seguido. O ar puro não apenas oxigena seus pulmões, mas carrega a presença do Espírito Santo mais profundamente em sua vida. A luz solar não apenas produz vitamina D, mas ilumina sua alma com a luz de Cristo. Ellen White viu em visão que nos últimos dias da história terrestre, quando pressões tremendas vierem sobre o povo de Deus, aqueles que aprenderam a viver segundo esses 8 princípios terão força física, clareza mental e estabilidade espiritual que parecerão sobrenaturais para o mundo. Enquanto outros sucumbem a doenças, depressão e desespero, os que obedecem às leis de saúde de Deus permanecerão firmes como rochas, testemunhando do poder do Altíssimo. A revelação mais extraordinária foi sobre a promessa divina, conectada à obediência dessas leis. Ellen White ouviu a voz de Deus declarando que aqueles que honram seu templo corporal, através da obediência alegre a esses princípios, receberão não apenas saúde física, mas sabedoria espiritual, discernimento profético e poder para ser instrumentos eficazes em suas mãos para a salvação de almas. Ela viu que quando uma pessoa vive de acordo com esses 8 princípios, sua própria vida se torna evangelismo poderoso. As pessoas começam a perguntar qual é o segredo de sua energia, paz, clareza mental e alegria genuína. Isso abre portas naturais para compartilhar não apenas princípios de saúde, mas o Evangelho eterno de Jesus Cristo, que está por trás de toda a verdadeira cura. Ellen White recebeu advertência solene de que aqueles que conhecem esses princípios, mas escolhem deliberadamente desobedecê-los, terão responsabilidade dupla no juízo. Conhecer a verdade sobre as leis de Deus e rejeitar essa verdade é pecado que traz consequências não apenas nesta vida, mas na eternidade. Junte-se à nossa comunidade de fé. Inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe essa mensagem com sua família e amigos e conte nos comentários como Deus tem falado com você através desses princípios eternos. Porque agora vou mostrar exatamente como aplicar cada um desses 8 canais de bênção em sua vida moderna de forma prática e transformadora. Chegou o momento de transformar revelação divina em ação prática que revolucionará sua saúde e sua vida espiritual. Ellen White não recebeu essas visões para que ficassem apenas como conhecimento teórico, mas para que se tornassem estilo de vida que glorifica a Deus e liberta você da escravidão aos sistemas humanos de doença e medicação. Comece hoje mesmo implementando o primeiro canal. Ar puro como símbolo da respiração divina em sua vida. Estabeleça o hábito sagrado de abrir todas as janelas de sua casa por pelo menos 1 hora todas as manhãs, enquanto ora e agradece a Deus pelo dom da vida. Faça disso um ritual de comunhão, onde você não apenas renova o oxigênio do ambiente, mas convida o Espírito Santo para renovar sua alma com cada respiração profunda e consciente. A ciência moderna confirma exatamente o que Ellen White recebeu em revelação. Ar puro melhora a função cerebral em até 15%, fortalece o sistema imunológico, reduz o estresse e melhora a qualidade do sono. Mas espiritualmente, esses momentos de respiração consciente se tornam oportunidades de intimidade com Deus que podem transformar completamente o tom espiritual do seu dia. O segundo canal, luz solar, deve ser implementado como compromisso diário de pelo menos 20 minutos de exposição direta, preferencialmente nas primeiras horas da manhã, quando os raios são mais suaves e benéficos. Transforme esses momentos ao sol em tempo de oração e adoração, reconhecendo que essa energia que aquece e cura seu corpo vem diretamente do trono do Criador. Ellen White viu que quando você recebe luz solar com gratidão e reverência, ela carrega bênçãos espirituais além dos benefícios físicos.
Pesquisas atuais confirmam que exposição adequada ao sol regula a produção de melatonina, melhora o humor através da serotonina, fortalece os ossos através da vitamina D e até mesmo reduz o risco de certos tipos de câncer. Mas Ellen White sabia disso décadas antes da ciência descobrir, porque foi revelação divina, não descoberta humana. O terceiro canal, temperança, é talvez o mais desafiador em nossa cultura de excesso, mas também o mais transformador. Comece estabelecendo uma regra simples. Coma apenas quando realmente estiver com fome e pare de comer no momento em que se sentir satisfeito, nunca cheio. Transforme cada refeição em ato de adoração, orando antes de comer e agradecendo especificamente por cada alimento que Deus proveu. Ellen White recebeu revelação de que a intemperança no comer é frequentemente a porta de entrada para a intemperança em todas as outras áreas da vida. Quando você desenvolve domínio próprio sobre seus apetites físicos, desenvolve simultaneamente domínio próprio espiritual que o capacita a vencer tentações muito maiores. A ciência confirma que jejum intermitente e moderação alimentar melhoram a função cerebral, aumentam a longevidade e reduzem drasticamente o risco de doenças crônicas. O quarto canal, descanso, deve ser implementado através de horários fixos para dormir e despertar, idealmente alinhados com os ritmos naturais do sol. Ellen White viu em visão que Deus estabeleceu esses ritmos circadianos como parte fundamental do design humano. E quando os violamos sistematicamente, criamos desequilíbrios que afetam todo o sistema. Institua uma hora sagrada antes de dormir, onde todos os dispositivos eletrônicos são desligados e você usa esse tempo para reflexão espiritual, oração de gratidão e leitura das Escrituras. A ciência moderna descobriu que luz azul de telas eletrônicas interfere na produção de melatonina. Mas Ellen White já sabia há 150 anos que a mente precisa de transição suave e espiritual entre atividade e repouso. O quinto canal, exercício, não significa necessariamente academia ou esportes competitivos. Ellen White viu que Deus planejou o trabalho físico útil como parte essencial da vida saudável. Incorpore em sua rotina atividades físicas que produzam resultados tangíveis: jardinagem, limpeza energética da casa, caminhadas ao ar livre, trabalhos manuais que desenvolvam habilidades práticas. Transforme seu exercício em tempo de oração e comunhão com Deus. Enquanto seu corpo se fortalece através do movimento, sua alma se fortalece através da comunhão espiritual. Pesquisas atuais mostram que exercício regular não apenas melhora a saúde cardiovascular e muscular, mas também produz neurotransmissores que melhoram o humor e a capacidade de concentração. Exatamente o que Ellen White viu em visão décadas antes. O sexto canal, nutrição adequada, começa com uma regra simples: coma principalmente alimentos que Deus criou. Evite principalmente alimentos que o homem fabricou. Aumente gradualmente, mas consistentemente, sua ingestão de frutas frescas, vegetais coloridos, nozes naturais e grãos integrais, reduzindo correspondentemente alimentos processados, refinados e artificiais. Ellen White recebeu revelação específica de que alimentos mais próximos do estado em que Deus os criou carregam mais força vital e produzem melhor funcionamento de corpo, mente e espírito. A ciência nutricional moderna confirma que alimentos integrais contêm complexos de nutrientes, antioxidantes e compostos bioativos que não podem ser replicados em laboratórios. O sétimo canal, água pura, deve ser implementado começando cada dia com 2 copos grandes de água limpa assim que você desperta, enquanto ora pela purificação e renovação de sua alma. Use a água não apenas para hidratação,
mas para a hidroterapia simples, banhos alternados de água morna e fria, compressas para dores e limpeza regular interna e externa do templo que Deus lhe confiou. O 8º canal, confiança no poder divino, transforma todos os outros 7 de práticas naturais em instrumentos sobrenaturais. Pratique cada princípio não apenas pela saúde física, mas como ato de fé e obediência ao Criador. Ore sobre cada escolha, agradeça por cada resultado e reconheça que toda cura verdadeira vem das mãos do grande médico. O momento chegou para você tomar a decisão mais importante de sua vida em relação à saúde. Você continuará vivendo como escravo dos sistemas humanos de doença e medicação, ou se tornará participante ativo do plano divino de saúde e vida abundante que Ellen White recebeu em revelação profética. A promessa de Deus registrada em Êxodo 15:26 não é apenas verso bonito para decoração, mas declaração profética do plano divino para todos os que escolhem obedecer suas leis. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios porei sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Ellen White viu em visão profética que esta promessa não se refere apenas aos mandamentos morais escritos em pedra, mas também às leis de saúde escritas em cada célula do nosso corpo pelo próprio Criador. Quando você alinha sua vida com essas leis através de obediência alegre e confiante, você se coloca sob a proteção divina que é mais poderosa que qualquer medicamento humano, mais eficaz que qualquer tratamento moderno. A revelação mostrou que nos últimos dias da história terrestre, quando pestilências devastadoras varrerão a Terra, quando sistemas médicos colapsarão sob o peso de doenças que não conseguem curar, quando remédios se tornarão mais perigosos que as próprias doenças, o povo que conhece e obedece às leis de saúde de Deus permanecerá como testemunho vivo do poder protetor do Altíssimo. Mas essa proteção não vem automaticamente. Ela é resultado direto de escolhas diárias, conscienciosas e consistentes de honrar o templo que Deus lhe confiou. Cada vez que você escolhe respirar ar puro, em vez de se contentar com ambientes viciados, está declarando fé de que o Deus que soprou vida em Adão continua soprando vida em você. Cada vez que busca luz solar em vez de viver em ambientes artificiais, está reconhecendo Jesus como a luz do mundo que deseja iluminar não apenas seu corpo, mas sua alma. Ellen White recebeu revelação específica sobre a recompensa eterna reservada para aqueles que são fiéis mordomos das leis de saúde divinas. Ela viu que no reino eterno, aqueles que aprenderam a viver segundo os princípios originais de Deus terão corpos glorificados que refletirão perfeitamente a imagem divina, mentes que funcionarão em capacidade plena, sem as limitações causadas por anos de desobediência às leis naturais. Mais importante ainda, ela viu que a obediência às leis de saúde nesta vida é preparação essencial para a vida eterna. Quando Jesus voltar para buscar seu povo, ele não transformará magicamente pessoas que passaram a vida inteira abusando de seus corpos em seres perfeitos sem que tenham aprendido os princípios da vida abundante. A transformação final será o completamento de um processo que deve começar agora, hoje, com suas próximas escolhas. A ciência moderna está finalmente descobrindo o que Ellen White sabia há 150 anos, que existe uma conexão inseparável entre saúde física, mental e espiritual. Pesquisadores descobriram que práticas espirituais, como oração e gratidão, alteram literalmente a expressão genética, fortalecendo genes que promovem saúde e silenciando genes que promovem doença.
Descobriram que pessoas com fé ativa vivem em média 7 anos a mais que aquelas sem vida espiritual, com menor incidência de depressão, ansiedade e doenças cardiovasculares. Se você escolher o caminho da obediência às leis divinas de saúde, saiba que não estará caminhando sozinho. Mas Ellen White sabia isso não através de pesquisa, mas através de revelação direta do Criador que projetou cada sistema do corpo humano para funcionar em harmonia perfeita quando recebe as condições corretas, não apenas físicas, mas espirituais. Ellen White viu em visão que haveria um povo nos últimos dias que redescobrirá esses princípios eternos e os viverá com fidelidade, tornando-se luz para aqueles que estão perecendo em trevas de ignorância sobre as leis da vida abundante. Agora você tem uma escolha crucial para fazer. Comece hoje mesmo. Você pode fechar este vídeo e continuar vivendo como sempre viveu, esperando que médicos e medicamentos resolvam problemas que são resultado direto de desobediência às leis que Deus estabeleceu para seu bem-estar. Não espere segunda-feira, não espere resolver outros problemas primeiro, não espere ter mais tempo ou mais motivação. Ou você pode aceitar o convite divino para se tornar colaborador consciente na manutenção e restauração do templo que Ele lhe confiou. Comece agora com uma escolha simples. Abra as janelas de sua casa, respire profundamente e agradeça a Deus pelo dom da vida que Ele sopra em seus pulmões a cada momento. Beba um copo de água pura e ore pedindo a Deus que purifique não apenas seu corpo, mas sua alma. Saia ao sol por alguns minutos e reconheça Jesus como a luz do mundo que deseja iluminar cada área de sua vida. Esses passos simples são o início de uma jornada que pode transformar completamente sua experiência de saúde, vitalidade e comunhão espiritual. Ellen White recebeu uma promessa profética específica para aqueles que abraçam esses princípios com fé genuína. Aqueles que perseveram na obediência às suas leis colherão a recompensa na saúde do corpo e saúde da mente. Terão força para resistir às tentações, clareza mental para compreender a verdade divina e energia física para cumprir a obra que Deus lhes confiou. Esta não é apenas promessa para alguns privilegiados, mas herança disponível para todo filho de Deus, que escolhe honrar o Criador através da obediência alegre às leis que Ele estabeleceu para nosso bem-estar. Você foi criado para experimentar vida abundante, não apenas sobreviver de dia em dia, lutando contra sintomas e limitações. O segredo oculto foi revelado. A autêntica lei da saúde foi desvendada. Agora resta apenas sua decisão. Você viverá como escravo dos sistemas humanos falhos ou como filho livre do Altíssimo que conhece e obedece às leis eternas estabelecidas por aquele que o criou. Se esta mensagem tocou seu coração e despertou fome pela vida abundante que Deus planejou para você, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhuma revelação, compartilhe esta mensagem com todos que você ama e deseja ver libertos da escravidão da doença, e deixe seu testemunho nos comentários sobre como você vai começar a aplicar esses princípios divinos hoje mesmo. Lembre-se, sua saúde não é questão de sorte, idade ou genética. É questão de conhecimento e obediência às leis eternas que o Criador estabeleceu para sua prosperidade em todas as áreas da vida. Ellen White recebeu essas revelações não para si mesma, mas para você que vive nos últimos dias e precisa desesperadamente redescobrir o caminho de volta à vida abundante. O grande médico está esperando para começar sua obra de restauração em sua vida hoje mesmo. Tudo o que ele precisa é de sua cooperação consciente e obediente. O segredo foi revelado. A escolha é sua. Que Deus o abençoe abundantemente enquanto você inicia esta jornada de volta ao plano original de saúde perfeita e vida eterna.